Boa tarde. O nosso grupo vai falar de amplificador diferencial, com foco na análise de pequenos sinais e de grandes sinais. Nosso grupo é composto pelo Bruno, o Maurício, por mim, Larissa, o Luiz, o Paulo, o Rodolfo e o Vinícius. Para essas análises, a gente está considerando ambos os circuitos, todos os circuitos simétricos, né? Ambos os transistores são iguais, eles têm as mesmas características e os resistores também, então é possível a gente considerar isso. Notando agora no nosso seguinte esquema, a ausência de sinal de entrada, a gente vai observar que os nós diferenciais eles estão no nível de modo comum. Isso faz com que o circuito se encontre em equilíbrio, as seções de base sejam iguais, e também por causa da corrente de cauda IEE, a gente vai ter ambos os valores de corrente coletor valendo IEE sobre 2. Isso vai fazer com que a queda de tensão em cada resistor seja RC vezes IEE sobre 2. Tá? Vx vai ser igual a VY, então, e ambos sendo igual a VCC menos essa queda em cada resistor. Como a gente garante que Q1 e Q2 estejam na região ativa, as tensões de coletor devem ser maiores, superiores do que a tensão de base. No caso, VCC menos RC e IE sobre 2 tem que ser maior que VCM. Para isso, a gente não pode permitir que VCM atinja valores arbitrariamente grandes, porque isso desconsideraria essa afirmação. No caso, nosso circuito rejeita variações do nível de CM de entrada, nem a tensão de coletor, nem corrente de coletor são afetados pela variação de VCM. Como a gente pode observar nas equações já mostradas, eles não dependem desse valor. A fonte de corrente de cauda é que garante que as correntes de coletor sejam constantes. A gente pode escrever, então, essa relação das correntes como sendo a corrente de coletor 1 mais a corrente de coletor 2 igual a IE. Mas o que acontece se a gente proporcionar um aumento de tensão de base no Q1? Se o Q1 passar a colher uma tensão de base mais positiva que o Q2. Como mostrado no gráfico, no esquema do lado, a gente pode observar até que o desenho do Q1 está um pouco acima do Q2, mostrando essa diferença de tensão. Nesse caso, o Q1 vai passar a roubar toda a corrente IE para ele, entendeu? E o Q2 ele vai passar a ser desligado. A corrente coletor 1 vai valer IE e a corrente coletor 2 vai ser zero. Vx agora vai passar a ser VCC menos RC vezes IE. E VY vai passar a ser igual a VCC. A simetria do circuito garante para a gente que o mesmo acontece se Q2 passa a receber agora uma tensão mais positiva que Q1. Aí a gente pode montar ambos os gráficos abaixo, que mostra o seguinte quadro. À medida que a diferença entre as duas entradas se distancia de zero, o par diferencial encaminha a corrente de cauda de um transistor para outro. A gente pode observar aqui que em ambos os gráficos, no meio exatamente, quando a diferença de entrada é nula, as correntes valem IE sobre 2 e as tensões Vx e Vy valem VCC menos RC IE sobre 2. A gente tem uma curva ali para a corrente C2, uma curva para a corrente C1, e também o mesmo acontece para Vx e Vy. Agora, focando no ponto de equilíbrio, que diz que a tensão não existe, diferença de tensão, entre as duas entradas. Nesse caso, a gente pode observar o que ocorre se a gente tiver uma pequena diferença nessas entradas. Se Q1 é aumentada em um valor ΔV acima de VCM, e Q2 é reduzida no mesmo valor a partir de VCM, o que ia acontecer? No caso, nessa situação, a corrente de coletor 1 aumenta ligeiramente e a corrente de coletor 2 reduz, pela seguinte equação. A gente vai observar, então, que vai ter uma variação no valor positivo para a corrente 1 e a gente vai ter um valor negativo para a corrente de coletor 2, como mostrado aí também no esquema do lado. Observando agora o nó P, no caso de um par diferencial, ele é livre, seu potencial pode aumentar ou diminuir. No caso, se ele sofrer um aumento, se a tensão desse nó P sofrer um aumento ΔVP, o aumento líquido da tensão de base vai ser ΔV menos ΔVP. E, portanto, a variação de corrente do coletor 1 vai ser igual a GM, que multiplica ΔV menos ΔVP. A queda líquida da tensão de base 2 vai ser ΔV mais ΔVP, fazendo com que a variação da corrente coletor 2 passe a ser menos GM, que multiplica ΔV mais ΔVP. Se a gente lembrar aqui agora da relação
entre essas correntes, a gente vai lembrar que delta da corrente de coletor 1, ela deve ser igual ao delta da corrente de coletor 2 negativa, o que obriga a seguinte relação: Gm vezes ΔV menos ΔVP igual a Gm vezes ΔV mais ΔVP. Nesse ponto, se a gente fazer a variação da tensão do ponto P sendo igual a zero, a gente pode tornar a reescrever essas equações da seguinte forma. Agora, a variação da corrente coletor 1 vai passar a ser igual a Gm vezes ΔV, e a variação da corrente coletor 2 vai passar a ser igual a Gm negativo vezes ΔV. A gente pode reescrever também, nesse momento, as variações de tensão de Vx e Vy, sendo agora a variação de tensão de Vx vai ser igual a menos Gm vezes ΔV vezes Rc. E a variação de Vy vai ser igual a Gm vezes ΔV vezes Rc. A diferença entre essas duas variações vai ser menos 2 Gm ΔV Rc. E lembrando aqui agora que o ganho vai estar sendo a variação na saída diferencial sobre a variação na entrada diferencial, a gente vai poder mostrar que menos 2Gm ΔVRC sobre 2ΔVE, a gente vai ter que o ganho vai ser mostrado agora como menos GMRC. Funcionamento para grandes sinais. Vamos deduzir a relação entre a entrada e a saída diferencial do circuito, analisando, começando pela análise da saída aí. A gente tem Vout 1, que é dado por VCC menos RC e C1, que seria neste ponto aqui, né, Vout 1, seria nesse ponto aqui, Vout 1, para calcular esse ponto seria VCC, né, menos aquela de tensão em RC, então VCC menos RC e C1, e a mesma coisa para Vout 2, VCC menos RC e C2. Então, a saída diferencial aí seria Vout 1 menos Vout 2. Então, temos menos RC vezes IC1 menos IC2. Agora, então, partindo para os cálculos de IC1 e IC2, vamos supor que α igual a 1 e a tensão igual a infinito. Temos a lei de Kirchhoff da tensão na malha de entrada, aqui, né? Olhando agora para a entrada, Vin menos VBE1, né, é igual a tensão no ponto P. Estou fechando essa malha aqui. E a mesma coisa aqui, né? Vin2 menos VBE2 é igual a VP, né, que é a tensão no ponto P novamente. Lembrando que VBE é igual a VT ln de IC por IS. Substituindo aqui, a gente chega que a relação diferencial da entrada aí é VT ln de IC1 por IC2. Então, agora olhando para o nó P, né, na lei de Kirchhoff da corrente, ali temos que IC1 mais IC2 é igual a IEE. Substituindo, a gente chega que IC2 é igual a IEE dividido por 1 mais a exponencial de Vin1 menos Vin2 sobre VT. E IC1 é igual a IEE vezes a exponencial de Vin1 menos Vin2 sobre VT dividido por 1 mais a mesma exponencial de Vn1 menos Vn2 sobre Vt. Olhando para os casos, né, se a gente tiver a entrada diferencial muito negativa, nós vamos ter IC2 igual a IE e IC1 igual a zero. Por quê? A exponencial, quando isso ocorre muito negativa, a entrada diferencial muito negativa vai fazer com que essa exponencial tenda a zero. Então, substituindo aqui, a gente teria que seria IE 1 mais zero, né? Então, percebemos esse comportamento quando a gente tem a entrada diferencial muito negativa. No mesmo caso, quando a gente tem a entrada diferencial de outra forma, na verdade, quando a gente tem a entrada diferencial muito positiva, a gente tem a exponencial tendendo a infinito. Logo,
IC1 tende a IE e IC2 tende a zero. Logo mais eu vou mostrar uma imagem ilustrando melhor esse comportamento. Para as tensões de saída, substituindo os cálculos de C1 e C2, voltando no início, temos Vout1 igual a VCC menos RC e o que a gente chegou lá em C1, que é IE exponencial de V em 1 menos V em 2 sobre VT, dividido por 1 mais a exponencial de V em 1 menos V em 2 sobre VT. Temos também o Vout2, que é o VCC menos RC e C2. Substituindo também IC2 aí e chegamos aí nesta forma. Então, substituindo tudo novamente, na tensão diferencial, o Vout1 menos Vout2, que a gente tinha conseguido no início ali, que é igual a menos RC IC1 menos IC2, substituindo então IC1 e IC2 ali, a gente chega aqui, menos RC vezes IE é igual a tangente hiperbólica de V em 1 menos V em 2 sobre 2VT. A imagem que eu tinha falado, ela resume os resultados e indica que a tensão diferencial de saída parte de um valor saturado mais RC e EE para uma entrada diferencial muito negativa e de modo gradual tornando-se uma função linear de V em 1 menos V em 2 para valores relativamente pequenos de V em 1 da entrada, do modo da entrada diferencial, e alcança um nível saturado de menos RC e E à medida que V em 1 e V em 2, menos V em 2, se torna muito positivo, que é o que eu tinha explicado, Então a gente tem IC2 aqui próximo a IE e então de acordo com a diferença de V em 1 menos V em 2, ele vem se tornando zero e IC1 vem se tornando IE, aqui em IE sobre 2, como mostra a figura. No entanto, a entrada diferencial deve ser baixa para manter o seu comportamento linear, que é o que a gente precisa para manter esse comportamento linear. A entrada diferencial tem que ser baixa, porque senão a corrente aí, o comportamento, na verdade, o comportamento do par diferencial não fica correto. Agora vamos para o funcionamento para pequenos sinais. Os dois transistores para esse modelo de pequenos sinais devem ter transcondutância aproximadamente iguais, de forma que o ponto P pareça uma terra virtual. Vamos admitir também que existe uma simetria perfeita da corrente de cauda, onde o VA é infinito. V em 1 e V em 2 representam uma pequena variação, e afinal estamos falando do modelo de pequenos sinais. Então ele também deve satisfazer essa equação de V em 1 é igual a menos V em 2. Então, fazendo as manipulações daí na lei de Kirchhoff das tensões, a gente consegue chegar aqui que o VP é igual a zero, comprovando aí esse terra virtual aqui. E aí a gente consegue tratar o circuito como dois circuitos separadamente, dois circuitos com a cara do emissor comum. Então, como eu disse, a gente transformando esse nó P em curto-circuito, a gente reduzindo aí a dois mini-circuitos, cada metade tem um comportamento como um estágio do emissor comum. Então, a gente tem aí que o Vout é igual a menos GMRC Vin, essa forma conhecida do emissor comum. E para o ganho de tensão diferencial do par diferencial, a gente tem que Vout1 menos Vout2, que é a tensão de saída diferencial, dividida pela tensão de entrada diferencial, que é V1 menos V2, é igual a menos GNRC. Ou seja,
O ganho de tensão diferencial é definido como a diferença entre as saídas dividida pela diferença entre as entradas. Assim, esse ganho é igual ao ganho de um terminal de cada meio circuito. E cada meio circuito tem as características aí, tem o mesmo formato do estágio do emissor comum. Ou seja, cada meio circuito deste aqui, né, a gente pode tratar eles como emissor comum. E assim chegamos aqui ao ganho de tensão do diferencial, do par diferencial, aqui, né, que é a saída diferencial dividido pela entrada diferencial é igual a menos GMRC. Bom, então eu vou falar sobre o par diferencial com o MOSFET, né, com o MOS. Aqui nessa figura no canto direito a gente vai ter um exemplo de como é a estrutura, né, desse par diferencial. A gente vê que tem a tensão de alimentação, os resistores de polarização, os MOSFETs, né, M1 e M2, ali uma fonte de corrente ilustrando a corrente de cauda e a entrada VCM em ambos os transistores, né? Então, através da análise dessa imagem, a gente pode concluir que essa corrente SS, né, que é a corrente de cauda, ela vai ter que ser a soma das duas correntes, as correntes que passam por M1 e a corrente que passa por M2. Então, através disso, a gente pode falar que a corrente de dreno do M1 e a corrente de dreno do M2 vão ser iguais a ISS sobre 2, né? Porque, como a gente disse, essa corrente é a soma das duas tensões. Essa corrente é a soma das duas correntes que passam pelos MOSFETs, né? Então, ISS sobre 2 vai ser a corrente de dreno 1 e a corrente de dreno 2. Do mesmo modo, né, analisando a estrutura do circuito, a gente pode também concluir que, nos casos do ponto X e Y, qual vai ser a tensão nesses pontos, né? Nesses pontos, a tensão vai ser VDD, que é a minha tensão de alimentação, menos a queda de tensão nos resistores RD. Então, a tensão, né, nos pontos X e Y vai ser VDD menos RD vezes ISS sobre 2, que é a queda de tensão dos resistores, né, RD vezes ID1 e vezes ID2, que é ISS sobre 2, e essa tensão vai ser subtraída de VDD. Então, né, através disso, a gente pode deduzir que, por exemplo, uma entrada diferencial nula ali, né, em M1 e M2 vai produzir uma saída diferencial nula, só que com um nível de CM de VDD menos RD e ISS sobre 2. Por quê? Eu tive uma entrada diferencial nula, só que a tensão dos meus pontos X e Y ali vão ser VDD menos RD e ISS sobre 2, que é a tensão de alimentação menos a queda de tensão nos resistores. Então, mesmo aplicando uma tensão nula, uma tensão diferencial nula de entrada, eu vou ter um nível CM de VDD menos RD e ISS sobre 2. Né? Então, isso a gente pode deduzir a partir da análise desse circuito. Então, né, para as deduções que vão seguir, a gente vai ser preciso calcular a tensão de sobrecarga de equilíbrio de M1 e M2, que vai ser a tensão BGS, gate source, menos a tensão de limiar de equilíbrio. Para calcular isso, a gente vai admitir um lambda de 0. Então, como já foi estudado, né, a gente vai ter uma corrente de dreno de meio μNCx vezes a relação de largura por comprimento do transistor vezes VGS menos a tensão de limiar ao quadrado, né? Então, a gente sabe que a corrente de dreno, nesse caso, né, como já foi falado, nos MOSFETs no M1 e no M2, a gente sabe que essa corrente de dreno é ISS sobre 2. Então, substituindo, né, ISS sobre 2 ali no ID e passando o meio μNCx vezes a relação para o outro lado, a gente vai ter que uma tensão de sobrecarga de equilíbrio é igual a raiz, né, da corrente de cauda sobre μNCx vezes a relação de largura vezes comprimento dos transistores. Então, né, a partir disso, a gente sabe que, como esperado, uma maior corrente de cauda ou uma menor tensão WL vai se traduzir em uma tensão de sobrecarga de equilíbrio maior. E sabendo disso, então, para garantir
que M1 e M2 estejam operando em saturação, é preciso que as tensões no dreno, né, que vão ser o VDD menos aquela de tensão nos resistores, que é o que a gente tinha falado antes, essa tensão não pode ficar abaixo de VCM menos a tensão de limiar. Então, a gente tem que VDD menos RD e SS sobre 2 tem que ser maior que VCM menos a tensão de limiar. Então, assim, a gente pode observar que uma variação em VCM não vai alterar as correntes de dreno, né? Que as correntes de dreno são ID1 e ID2 e vão ser iguais a ISS sobre 2. Desse modo, Vx e Vy vão ficar inalterados. Então, o que a gente pode deduzir disso, né? Concluir dessa explicação assim, né? A gente pode concluir que o circuito, né, esse par diferencial MOS, ele rejeita variações no nível CM de entrada. Então isso é uma característica do circuito em si. Esse circuito ele vai rejeitar variações no nível CM de entrada, né? Bom, passando para uma outra análise, aqui, né, a gente vai ter essas duas figuras do lado, ilustrando duas situações diferentes. Aqui no primeiro caso, né, ilustrando a diferença, né, ambas as figuras ilustram uma diferença grande entre as entradas diferenciais, né? No primeiro caso ali, a gente tem que o V em 1 é maior que V em 2. Então, nesse caso, a tensão de Vx, né, vai ser VDD menos RD e SS, e a tensão de VY vai ser só VDD. Por quê? Como a gente tem um nível de diferença muito grande, toda a corrente ISS, né, que é, como já foi falado, a soma das duas correntes de dreno, toda a corrente ISS vai ser transportada pelo ramo onde tem um nó X ali, porque você vai ter uma entrada, uma diferença, né, dessas entradas muito grandes. Então, como não vai ter, assim por dizer, corrente no ramo onde tem um ponto Y, a minha tensão no Y vai ser propriamente VDD dita, e a tensão em Vx vai ser VDD menos RD e SS, que vai ser aquela de tensão nos resistores, como eu tenho corrente ali. Do mesmo modo, né, se no caso ali da figura direita, no caso que V em 2 seja muito maior que V em 1, toda a corrente vai ser transportada pelo ramo onde tem um ponto Y, e não vai ter corrente assim, né, no ramo onde tem o ponto X. Então, a tensão em X vai ser o próprio VDD, e a tensão em Y é o VDD menos RD e SS sobre 2, né, que é o VDD menos a queda de tensão em RD, porque há uma corrente ali. Então, esse circuito, né, ele vai direcionar a corrente de cauda de um lado para o outro, caso haja essa diferença, né, de entrada, e vai produzir uma saída diferencial em resposta a uma entrada diferencial. Ali nos gráficos, né, a gente tem exemplificado as correntes de dreno 1 e de dreno 2 e o valor delas, né, por exemplo, se uma for muito maior que a outra, vai ter só ID2 ou vai ter só ID1, né, no caso das entradas. E ali no canto direito a gente tem um exemplo da tensão, que essa tensão a gente pode dizer que ela vai ser nivelada assim, né, pela corrente, né, porque vai ser VDD menos RD e SS. Ali no meio, VDD menos RD e SS sobre 2. Então, né, isso ilustrando o que a gente falou. Caso haja, né, uma diferença muito grande entre as saídas, né, sendo de 1 para 2 ou de 2 para 1, a corrente de dreno, a ISS, né, a corrente de cauda, assim por dizer, vai ser transportada só por um lado ou só pelo outro. Ou caso seja tudo igual, seja tudo simétrico, né, como foi falado antes, vai ser ISS sobre 2 para cada lado, certo? E por último, examinando, né, esse circuito para uma pequena diferença de entrada, então ali, por exemplo, no M1 vai ser mais ΔV e no M2 menos ΔV. Por quê?
É uma entrada diferencial, né? Os dois estão em fase de 180 graus. A gente vai ter que a variação da corrente do dreno 1 vai ser GM ΔV, e a variação de corrente no dreno do M2 vai ser menos GM ΔV, por causa dos sinais aplicados a ela. E que a variação de tensão X menos a variação de tensão Y é menos 2 GM RD vezes ΔV. Então, né, como meio que esperado assim, né, só desenvolvendo essa equação, a gente vai ter que o ganho de tensão desse par diferencial desse amplificador, ele vai ser de menos GMRD. Desse modo, sendo similar a um estágio de fonte comum. Então, né, só desenvolvendo a equação ali rapidamente, passando o menos 2ΔV para o outro lado, né, e como o Vx menos Vy é basicamente a mesma coisa, eles só são sinais invertidos, então a gente vai dividir um pelo outro e vai ficar negativo. Então só multiplica a equação por menos 1, então a gente vai ter que o ganho de tensão vai ser igual a menos GMRD. Né? Então, para o par diferencial MOS, né, a análise qualitativa vai ser isso aí. Olá, meu nome é Paulo Eduardo e eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento para grandes sinais em MOS. O objetivo é a dedução da característica entrada e saída do par MOS à medida de que a entrada diferencial passa de um valor muito negativo a um valor muito positivo. Pelo par diferencial, a gente consegue observar que Vout é igual a Vout1 menos Vout2, e utilizando a lei de Ohm, substituindo Vout1 e Vout2, a gente chega aqui menos RD, que é a resistência aqui, vezes ID1 menos ID2. E se a gente realizar a lei de Kirchhoff das tensões para a malha de entrada e a lei de Kirchhoff das correntes no nó de cauda, a gente consegue observar que VIN1 menos V gate source 1 é igual a VIN2 aqui menos V gate source 2. E ID1, que seria o lado esquerdo aqui, né, a corrente do lado esquerdo, mais ID2, que é a corrente do lado direito, o ISS, que é a corrente de cauda. A gente tem as equações, né, de ID e de V gate source. Se a gente levar em consideração aqui no VIN1 menos VIN2, aqui só passando de um lado para o outro aqui, VIN, a gente consegue substituir a equação de VGS, que se a gente substituir, a gente vai achar mais para frente a gente vai achar as raízes de ID1 vezes ID2, igualando ambos os lados da raiz, para a gente retirar a raiz, né? A gente chega nessa outra equação aqui, de que VIN1 menos VIN2 ao quadrado é igual a essa equação aqui, só que ao quadrado, igualando os dois lados. E a gente consegue observar, de que agora a gente vai conseguir calcular a raiz quadrada de ID1 vezes ID2. Nessa equação daqui, se a gente separar tudo certinho, a gente consegue chegar de que 4 raiz quadrada de ID1 vezes ID2 é igual a essa equação toda aqui. Utilizando alguns recursos matemáticos, né, a gente consegue desenvolver essa equação e chegamos na equação final, o que a gente está procurando, de que ID1 menos ID2 é igual a toda essa equação daqui. Agora, a partir daqui, que a gente conseguiu chegar nessa equação, a gente vai observar ela um pouco mais profundamente. A gente vai entender um pouco mais sobre essa última equação aqui. Agora, olhando um pouco mais de perto para essa equação aqui, a gente consegue observar que do lado direito é uma função ímpar, simétrica.
de VIN1 menos VIN2, caindo para zero. Para uma diferença de entrada zero. Mas a diferença sobre a raiz quadrada desaparecendo sugere que ID1 menos ID2 cai para zero da mesma maneira que VIN1 menos VIN2 ao quadrado afeta essa equação aqui. Um efeito não previsto nos nossos esboços de análise quantitativa que a gente mostrou anteriormente, o Maurício mostrou anteriormente. Além disso, parece que o argumento da raiz quadrada torna-se negativo, como VIN1 menos VIN2 ao quadrado passa o valor, excede o valor. Assim, é possível interpretar que nas nossas derivações anteriores está implícita a ideia de que os dois transistores estão ligados, como VIN1 menos VIN2 sobe em algum ponto, M1 ou M2 desliga, quebrando as equações. Agora, analisando essa equação aqui, VIN1 menos VIN2 máximo, denota a diferença de entrada que coloca um transistor na borda de condução. Essa equação é válida para entradas diferentes, maiores que esse valor. É inválida. Agora, olhando para essa equação aqui, VIN1 menos VIN2 máximo denota a diferença de entrada que coloca um transistor na borda de condução. Essa equação é inválida para entrada diferente, entrada maior diferente, maior que esse valor. Isso mostra como tem um contraste do comportamento com um par diferencial bipolar. Para VIN1 par MOS, direciona toda a corrente de cauda para a diferença de entrada finita. Depois que a gente plotou ID1 e ID2, onde VIN é igual a VIN1 menos VIN2, chegando nas características diferenciais. O circuito, a gente consegue observar que se comporta linearmente para pequenos valores de VIN e torna não linear para VIN maior que VIN máximo. Aqui a gente consegue observar esses detalhes. Ou seja, VIN máximo funciona como limite absoluto para os níveis de sinal de entrada que tem algum efeito sobre a saída. Aqui nós temos os nossos exercícios, os exercícios que estamos propondo. A gente está compartilhando esses slides, então todos vão conseguir enxergar mais detalhadamente todos os exercícios. Em relação à apresentação, muito obrigado e até a próxima.